Você já passou por alguém caído na calçada e não parou. Não porque você é uma pessoa má, mas porque o seu cérebro aprendeu a desligar a empatia para sobreviver. Isso é um mecanismo de defesa moderno e ele está destruindo o que nos torna humanos. Nos próximos 10 minutos, você vai entender por que paramos de nos importar. O algoritmo lucra com o seu silêncio. Fique comigo para descobrir o preço oculto da sua indiferença. A indiferença não é uma invenção do século XXI. Ela sempre esteve lá. Mas antes, ela era limitada pelo nosso campo de visão. Hoje, o mundo inteiro cabe na palma da sua mão. E é exatamente aí que o problema começa. Nós fomos projetados para cuidar de um grupo pequeno, cerca de 150 pessoas no máximo. Agora, você recebe notícias de desastres em tempo real de todos os continentes. O resultado é uma sobrecarga sensorial. Nós ficamos dormentes. A tragédia virou ruído de fundo. Vamos mergulhar na ciência por trás desse entorpecimento. O primeiro erro é achar que a tecnologia expandiu nossa alma. Na verdade, ela apenas esticou a nossa atenção até ela rasgar. O antropólogo Robin Dunbar explicou isso décadas atrás. Ele descobriu que o ser humano só consegue manter relações reais com cerca de 150 pessoas. Esse é o limite biológico do seu interesse. Mas o seu feed de notícias exige que você se importe com bilhões. Você acorda e vê uma guerra no Oriente Médio. Depois, vê uma enchente na Ásia. E logo em seguida, uma crise política na Europa. O seu cérebro tenta processar tudo isso como se fosse uma ameaça próxima. Mas ele falha. O sistema nervoso entra em colapso. Para não enlouquecer, o seu inconsciente cria uma barreira de vidro. Você olha, mas não sente. Você lê, mas não age. Isso se chama fadiga da compaixão. É como um músculo que foi usado demais e parou de funcionar. Ouça com atenção agora. Você não é frio por escolha. Você é frio por exaustão. A cada notificação de tragédia, uma pequena parte da sua capacidade de se comover morre. E o pior é que as plataformas sabem disso. Elas projetam o design para que você continue rolando a tela, mesmo que o que você esteja vendo seja o fim do mundo. Pense agora no efeito espectador. Em 1964, uma mulher chamada Kitty Genovese foi morta em Nova York. Dizem que 38 pessoas ouviram os gritos e ninguém chamou a polícia. Isso chocou o mundo na época. Mas hoje, nós fazemos isso todos os segundos no ambiente digital. O efeito espectador moderno é muito mais perverso. Quando algo terrível acontece na internet, milhões de pessoas estão assistindo. Como tem muita gente olhando, cada indivíduo sente que a responsabilidade não é dele. Alguém vai denunciar, alguém vai ajudar, alguém vai comentar algo útil. Enquanto isso, você apenas consome o conteúdo. A tela do celular funciona como um escudo psicológico. Ela desumaniza a vítima. A pessoa sofrendo vira apenas um personagem em um vídeo curto, um conjunto de pixels que desaparece quando você arrasta o dedo para cima. Nós perdemos o contato visual real, e sem o contato visual, a nossa biologia não dispara o gatilho da ajuda. Você está se tornando um fantasma em um mundo de imagens. Isso faz sentido para você? Pare e reflita sobre a última vez que você realmente sentiu a dor de um estranho na internet. Provavelmente durou menos de 5 segundos. E esse é o tempo que o algoritmo te dá antes de injetar a próxima dose de dopamina. A economia da atenção transformou seu ódio em mercadoria.
Perceba como as notícias que mais viralizam são aquelas que geram indignação. A raiva é a emoção mais barata de produzir e a mais fácil de vender. As empresas de tecnologia descobriram que um usuário indignado passa mais tempo conectado. Mas aqui está o segredo sujo. A indignação digital é o oposto da ação real. Nós confundimos compartilhar um post com fazer a diferença. O termo para isso é ativismo de sofá. Você sente um pico de raiva, escreve um comentário agressivo, aperta o botão de compartilhar e pronto. O seu cérebro recebe uma recompensa química, como se você tivesse resolvido o problema. Mas o problema continua lá. Nada mudou no mundo real. Apenas o lucro da rede social aumentou. Esse ciclo cria uma ilusão de participação, que na verdade nos torna mais passivos. Nós estamos gastando toda a nossa energia emocional em brigas de comentários, enquanto a vida real passa do lado de fora da janela. Você já percebeu como se sente vazio depois de 1 hora discutindo com estranhos? Esse vazio é o sinal de que você foi usado. A sua empatia foi sequestrada para gerar cliques. Nós estamos trocando a nossa humanidade por métricas de engajamento que não significam nada. O entorpecimento não para na política ou nas tragédias. Ele invade a sua vida pessoal. A indiferença moderna se manifesta no vácuo das mensagens não respondidas, na incapacidade de ouvir um amigo sem olhar para o celular. Nós estamos fisicamente presentes, mas mentalmente em outro lugar. A nossa atenção está sempre fragmentada. Isso destrói a profundidade das relações humanas. Nós preferimos a conveniência de um emoji do que a complexidade de uma conversa difícil. A tecnologia prometeu nos conectar como nunca, mas ela nos isolou em bolhas de indiferença mútua. Nós olhamos para as fotos perfeitas das pessoas e ignoramos o grito de socorro nas entrelinhas. O individualismo moderno nos ensinou que cuidar da própria vida é a única prioridade, mas o ser humano é um animal social. Sem a conexão real, nós começamos a adoecer. A depressão e a ansiedade crescem no solo fértil da indiferença. Quando ninguém se importa com ninguém, todos se sentem sozinhos no meio da multidão. Olhe ao seu redor no metrô ou no ônibus. Todos estão mergulhados em suas próprias telas. É uma sala cheia de pessoas que decidiram que o mundo virtual é mais importante do que o ser humano ao lado. Nós estamos perdendo a habilidade de ler o rosto um do outro. E isso é o começo do fim da civilização como a conhecemos. A verdade dói, mas precisa ser dita. A nossa indiferença é uma forma de vício. Nós ficamos viciados em ignorar o que é difícil. É muito mais fácil fechar o aplicativo do que lidar com a complexidade do sofrimento humano. Nós criamos uma cultura do descarte. Descartamos notícias, descartamos causas, descartamos pessoas. Mas essa anestesia tem um preço alto. Quando você para de sentir a dor do outro, você também para de sentir a sua própria alegria de forma plena. A vida fica cinza. O mundo perde o contraste. A indiferença é um deserto onde nada cresce, nem o amor, nem a esperança. Nós estamos caminhando para um futuro onde seremos cercados por máquinas inteligentes e humanos frios. A pergunta que você deve se fazer não é por que o mundo está assim. A pergunta é quanto de você ainda resta nesse processo. Você ainda consegue se emocionar com algo que não tenha um filtro de beleza? Você ainda consegue parar o que está fazendo para ouvir alguém de verdade? A resistência contra a indiferença começa no micro, começa no agora.
A verdade final sobre a nossa indiferença é que ela é uma mentira que contamos para nós mesmos. Nós fingimos que não vemos para não termos que agir, mas a paralisia não protege o seu coração. Ela apenas o atrofia. O algoritmo nunca vai te pedir para ser humano. Ele vai te pedir para ser um consumidor. A solução não está em ver mais notícias ou seguir mais causas. A solução está em fechar a tela e olhar para quem está ao seu lado. A sua atenção é o seu recurso mais valioso. Onde você a coloca, define quem você é. Se você gasta tudo no feed, você se torna parte da máquina. Se você a coloca no mundo real, você volta a ser agente. Escolha onde você vai investir a sua alma hoje. O tempo está passando e a indiferença é um ladrão silencioso que rouba os seus melhores anos. Se este vídeo te fez pensar sobre a sua própria atenção, inscreva-se no canal para mais reflexões profundas sobre a nossa realidade. A sua atenção é a moeda mais cara do mundo. Não gaste tudo com quem não existe na sua vida real, porque no fim, a única coisa que resta é o vazio, e esse vazio não pode ser preenchido com curtidas. A vida acontece nos intervalos entre um clique e outro. Não deixe que a modernidade apague a sua luz interior. Saia da frente da tela e volte a sentir. O mundo real está esperando por você, e ele precisa que você se importe novamente.